Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma live sobre os cursos de graduação oferecidos na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre vários aspectos da graduação em nutrição. E por isso a gente está aqui com professores e alunos do curso, né? Essa é uma excelente oportunidade para vocês conhecerem mais sobre a formação e a atuação na área. E assim vocês possam fazer uma escolha mais informada no vestibular 2021 da Unicamp, que já está com as inscrições abertas. A live, então, terá duração aproximada de 1 hora e 15. E vocês podem mandar aí para a gente as suas dúvidas, os seus comentários aí no espaço de comentários mesmo, né? E a gente vai respondendo. Eu já quero avisar para vocês que a próxima live vai ser no dia 28 de agosto, às 18 horas, sobre o nosso curso de Engenharia de Manufatura, ok? E a última vai ser no dia 4 de setembro, também às 18 horas, sobre o curso de Engenharia de Produção, ok? Então, acompanhem sempre os nossos canais de informação para que vocês não percam essas oportunidades. Bom, então a gente vai conversar hoje com a professora Caroline, com o professor Diogo, com a Nathalie, levanta a mão aí para o pessoal saber quem você é, a Nathalie, a Giovana levanta isso, e a Jade, ok? Elas são alunas do curso, a Jade é uma aluna egressa, ela já começou a vida profissional dela, né? Inclusive, acho que durante o curso mesmo, né? Mas agora já terminou a graduação já há alguns anos. Ela vai contar para vocês mais detalhes e já começou a vida profissional, ok? Então, nessa primeira rodada, os professores e todas as alunas vão falar para vocês sobre o que elas vão conversar com vocês, tá? E aí a gente vai continuando aí essa conversa. Tá bom? A gente vai começar com a professora Caroline. Desde já, obrigada, professores. Obrigada, professora Caroline. Obrigada, professor Diogo. E obrigada também às meninas por estar oferecendo essa oportunidade aí para os nossos futuros alunos. Professora Carolina, por favor. Carolina, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o curso de nutrição. Meu nome é Caroline Capitani, eu sou professora do curso de nutrição da FCA desde 2012. Eu sou formada em nutrição, fiz mestrado em alimentos e nutrição na Unicamp, doutorado em ciência dos alimentos na USP, e desde 2004 eu atuo na área da docência. Então, na verdade, atuei um pouquinho como nutricionista, mas meu carro-chefe é realmente a docência. E desde 2012, então, há 8 anos na FCA. E eu vou passar a palavra para o professor Diogo, daqui a pouquinho eu vou contar um pouco, né, para vocês sobre a estrutura do curso, a questão dos estágios do curso de nutrição, como funciona, mas é um prazer estar aqui e poder conversar com os futuros interessados, né, no curso de nutrição. Professor Diogo, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, eu me chamo Diogo, sou professor do curso de nutrição da FCA, da Unicamp, desde 2015. Eu estive coordenador de 2016 a 2020, né, então deixei de ser coordenador agora em abril de 2020. E sou nutricionista também, com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Unifesp, e atualmente, né, sou professor da área de alimentação coletiva dentro da Unicamp. Bom, o que eu separei para conversar com vocês, explicar um pouco como é a matriz curricular do curso de nutrição, trazendo alguns elementos que são essenciais para vocês compreenderem o que é ser nutricionista, né, então saindo um pouco daquela visão de que nutricionista é um profissional que só faz dieta, né? Dieta é um dos elementos, das nossas formas de atuação, né? E talvez nem seja uma das maiores, porque existe um leque infinito de possibilidades. Então, a ideia é tentar trazer um pouco dessa matriz curricular para que vocês consigam entender melhor o que de fato é ser nutricionista e conversar um pouco sobre as características do nosso curso, né? O que ele tem de específico, onde ele está localizado, carga horárias, enfim, para que possa auxiliar vocês nessa decisão. Ótimo. Pode ficar à vontade, Nathalie.
Olá, meu nome é Nathalie, eu sou do curso de nutrição, entrei em 2019. Irei falar um pouco como foi meus estudos antes de entrar na faculdade, o que eu achei da faculdade, né, como foi a minha escolha, né, de moradia, os professores, a infraestrutura e a grade de horário que tem. Isso, e vocês podem, conforme eles vão falando, vocês vão enviando as perguntas, tá ok, pessoal? Nathalie, só vê o teu microfone para ficar um pouquinho mais alto, se você puder ficar um pouco mais perto do microfone, tá? Giovana? Bom, oi, meu nome é Giovana, eu sou aluna do último ano do curso de nutrição. Eu entrei em 2016 e eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam os estágios, como funciona o TCC, um pouco sobre as organizações que a gente tem na faculdade e contar um pouquinho da minha experiência aí ao longo desses anos. Jade? Bom, por fim, eu, Jade, tenho o principal objetivo hoje de tirar um pouco das dúvidas de vocês. Eu fui da segunda turma de nutrição na FCA Unicamp, então eu ingressei em 2010, me formei em 2014, e hoje já atuo no mercado de trabalho, então vou contar um pouquinho de como está o mercado hoje, quais são as principais skills que é super importante a gente ter fora a nossa profissão de nutricionista mesmo. Então, vamos bater um papo legal e façam bastante perguntas aí para a gente interagir. Isso mesmo. Legal. Gente, então, a gente vai conversar, vai ter essa conversa toda, só relembrando, então, a gente vai falar sobre, enfim, a grade curricular do curso, os trabalhos de conclusão de curso, as experiências pessoais mesmo das alunas, né? A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, estágios, interdisciplinaridade, os desafios atuais dos profissionais na área, os laboratórios do curso a gente também pode falar, né? Sobre os eventos que a gente tem na faculdade, sempre tem vários eventos, né, na área de nutrição, enfim, e sobre todas as outras coisas que vocês queiram saber, tá? Então, fiquem à vontade aí. A gente vai começar de novo essa rodada com a professora Caroline, que vai dar mais informação. Professora Carolina ou professor Diogo? A gente vai começar? Diogo? Podemos começar com o Diogo, Cris? Então tá ótimo. Claro. Então já temos... Vamos lá, então. Vamos lá, então, professor. Já temos alguém com saudade aqui, ó, a Isabela. Isabela, nossa ex-aluna. Que legal. Tem que visitar a gente, hein, Isa? Tá devendo a visita, hein? Bom, deixa eu falar... Vou começar a falar, então, sobre o curso de nutrição. Acho que o primeiro ponto que eu separei que é essencial às pessoas que estão na dúvida ou que estão com interesse de cursar nutrição é saber o que é de fato esse profissional. Então é importante lembrar ou conhecer que o nutricionista ele é um profissional generalista, tá? Então o que isso significa? Que a gente vai atuar em vários campos em que a nutrição se faz necessária. Então não especificamente somente cuidando da questão, cuidando, por exemplo, de indivíduos. A gente cuida de indivíduos, de coletividades, indivíduos sadios, coletividades sadias ou enfermas. Então, a ideia é que a nutrição e todos os cursos de nutrição, eles formem profissionais que sejam capazes de atuar em todas as áreas em que a nutrição se faz presente e necessária. Então isso é bastante importante para vocês conhecerem, porque por mais que você entre no curso acreditando ou gostando um pouco mais, por exemplo, de nutrição clínica, eu quero atuar como nutricionista de consultório, por exemplo, você vai sair da faculdade habilitado a atuar em todas as áreas da nutrição, tá? Isso é em qualquer faculdade aqui do Brasil, porque isso é definido pelo Conselho Federal de Nutricionistas e seus regionais consequentemente, tá? Então todo curso de nutrição do Brasil, ele é definido... a profissão de nutricionista no Brasil é definida como uma profissão generalista, tá? Então isso é importante conhecer, que você vai sair da faculdade habilitado em todas as áreas. E aí, lógico, pensando nisso, o nutricionista ele é, então, esse profissional que vai atuar diretamente onde a nutrição se faz necessária, desde a segurança alimentar e nutricional até a atenção dietética de indivíduos e coletividade, tá? E lógico, nesse meio, entre...
Parece que o professor Diogo caiu, talvez ele volte daqui a pouco. Com certeza ele deve voltar, mas acho que travou um pouquinho. Mas é isso, gente. Ele estava falando que nutrição não é só clínica, né? Nutrição... Olha aí, voltou. Acho que eu caí, né? Caiu um pouquinho, professor, mas fica tranquilo. Você estava falando que a nutrição não é só clínica, enfim, e já estava desenvolvendo esse tópico. Então, só voltando, é isso, a nutrição, ela então, o nutricionista, ele é esse profissional generalista e que vai atuar em todas essas áreas, tá? E aí, falando do nosso curso, tá? Então, o curso de nutrição da FCA Unicamp, ele é um curso integral, então é de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, com horário de almoço, evidentemente, tá? Então, os alunos, eles têm que estar preparados para ficarem o dia todo na faculdade. E é claro que a faculdade, ela tem a estrutura necessária para que você fique o dia todo nela, né? Então, tem os locais para você relaxar, para descansar, tem o restaurante, enfim, e até outras atividades que você pode fazer. Desculpa, Cris, não entendi? Tem o cinema, tem a biblioteca, tem a cantina. Sim. Enfim, inúmeras aí, possibilidades de interação e utilizar o tempo. Então, é um curso integral. No geral, a gente tem as aulas ocupando a maior parte desse horário, mas temos também o que a gente chama de janelas, em que o aluno pode ocupar da forma onde ele sentir mais à vontade, achar necessário, enfim, tem inúmeras possibilidades, a gente vai discutir isso um pouco ao longo aí da nossa live. Então, um curso integral, segunda a sexta, e que a gente trabalha em 5 anos, então são 5 anos de curso, né, sendo que o último ano inteiro são os estágios curriculares, em que os alunos não ficam exatamente na faculdade, ficam sob nossa supervisão, mas atuando já em 3 áreas no mercado de trabalho como estagiários, tá? Então, falando brevemente da estrutura curricular ao longo desses 4 anos teóricos que a gente tem, lógico que não é exatamente em blocos, tá? Não existe um bloco quando você entra, primeiro bloco básico. A gente vai tentando mostrar a nutrição como ela é já desde o primeiro semestre. Então, desde o primeiro semestre, a gente já vai jogando algumas disciplinas que mostram, que vão dando a ideia do que é a nutrição na prática, tá? Mas, claro, é evidente que nos primeiros anos a gente tem uma carga maior de disciplinas básicas, como, por exemplo, as básicas da saúde, em que entram anatomia, fisiologia, bioquímica, tudo isso para que os alunos tenham a base necessária para compreender as disciplinas específicas, né? Então, elas são muito importantes porque elas vão dar a base, a solidez que a gente precisa para que o aluno consiga caminhar com as outras disciplinas. A gente também, dentro dessa questão da solidez e da base, a gente também tem um núcleo de humanidades, entendendo que o profissional da nutrição não pode ser puramente biológico. O nutricionista, por natureza, lida com o ser humano e toda a sua complexidade. Então, se ele não consegue compreender a complexidade do ser humano, fica muito difícil fazer atuação biológica. Então, você vai ter também uma base bastante forte, isso é um dos diferenciais aqui da FCA, uma base de humanidades muito forte, muito sólida, né, para que o aluno consiga compreender melhor essa complexidade do ser humano. E também temos o eixo específico, em que você vai aprender sobre a atuação dentro da nutrição, e a gente costuma dividir esse núcleo específico em 3 grandes áreas. A área de alimentos, que envolve conhecer todo o alimento e sua transformação, e como a gente oferece isso para as pessoas e para as coletividades. A área de nutrição e saúde coletiva, em que a gente lida com a nutrição junto aos problemas de saúde pública e como a gente pode atuar nessa solução, reverter ou, enfim, amenizar esses problemas. E a nutrição clínica, em que a gente trabalha especificamente os indivíduos, tanto na questão de saúde quanto na questão da doença, tá? Então, essas disciplinas específicas, elas se dividem, se pulverizam todas essas áreas que eu comentei, e como eu disse para vocês, não é em blocos, né? Então a gente vão aparecendo as disciplinas ao longo do semestre com o passar da evolução do curso, né? Então o aluno, ele vai se sentir muito presente na nutrição desde a sua entrada na faculdade, porque às vezes tem esse medo, né, de, só vou ver a nutrição mesmo no último ano. Não é verdade. Você já vai conhecendo a área desde o começo, e é preciso entender
que as básicas de humanidade, de saúde e todos esses eixos específicos, eles são nutrição. Porque sem isso a gente não consegue caminhar, sem isso a gente não consegue compreender os fenômenos específicos, tá? Então essa é a grade que que a gente vai atuando aqui, tá? E lógico, para isso a gente conta com um corpo de docente aí de mais de 30 professores, todos com doutorado, né, atuando muito especificamente nessas áreas, com pesquisas nessas áreas, então isso torna a Unicamp, a universidade, um campo bastante fértil para novas ideias, para as novas possibilidades de atuação, porque além dos professores, a gente tem, esses professores são todos pesquisadores nas áreas de atuação. Então, temas muito novos, recentes, contemporâneos, eles vão aparecendo dentro da sua própria graduação. Então, alguns alunos brincam até que falam que fazer graduação na Unicamp é sair pós-graduado, porque realmente é uma infinidade de novos assuntos que vão surgindo e nós, como professores, a gente vai colocando isso dentro do curso, né? Então, é um curso muito vivo, que vai se atualizando. A nutrição é uma área relativamente nova, com muitas descobertas a cada dia. Então, o curso, ele traz essa vicissitude. Ele vai criando, ele vai crescendo ao longo dos anos e vai sendo vivo, em que os alunos colaboram muito com suas vivências, porque a alimentação é o ato mais básico do ser humano, né? A gente já nasce sabendo se alimentar. Então, é muito importante que a gente faça essa união do conhecimento científico com o conhecimento popular. E fazendo isso sempre muito pautado em ciência, muito pautado em evidências, ciências de alto nível, evidências, para que a gente consiga ter uma nutrição correta, uma nutrição que seja ética, uma profissão, e formar profissionais também com essas características, né, com base científica, éticos e humanistas, tá? Bom, então é isso que eu queria trazer brevemente do que é o curso, tá, do ponto de vista de grade curricular, e só dizer que o curso ele também é voltado para a formação de competências. Então, para conseguir fazer tudo isso, os professores, a gente utiliza estratégias que vão não só trazer esse conhecimento humanista, científico específico, mas também trazer tomada de decisão, liderança. Então, trabalhar todos esses conceitos, trabalhar todas as competências com os alunos para que eles saiam da faculdade seguros em tomar decisões, em liderar equipes, em assumir trabalhos. Então, isso é toda uma estratégia que é utilizada dentro da Unicamp, dentro da FCA, para que a gente consiga, para que cada vez mais os alunos saiam mais seguros e possam, assim, assumir aí os postos de trabalho, realizar pesquisas, se tornarem professores, enfim, né, dando toda essa possibilidade que a gente tem de atuação na nutrição. Muito legal. Professor, você poderia, você lembra aí o nome de algumas disciplinas para a gente dar alguns exemplos mais específicos assim claro, para o pessoal? Claro. Eu até deixei aqui separado uns aqui. Bom, como eu já disse, dentro da base de saúde, a gente tem anatomia, fisiologia, bioquímica, isso pensando basicamente na parte biológica, mas a gente também tem uma base de saúde, que é a saúde coletiva, porque é necessário que todo profissional da saúde no Brasil conheça muito bem o SUS, conheça as mazelas, né, de saúde que afetam a população. Então tem também saúde coletiva, que é uma disciplina básica que mostra isso para os alunos. Então, quando a gente diz saúde básica, não é somente a biologia, mas também essa saúde pública, essa saúde básica coletiva, tá? Então, definem bem essas disciplinas básicas da saúde. Dentro do eixo de humanidades, a gente tem ética, a gente tem natureza e tecnologia e uma quantidade de créditos, que a gente chama de créditos eletivos, em que os alunos podem selecionar as disciplinas eletivas de humanidades que eles querem fazer. E aí tem um rol muito grande de disciplinas, tá? De todas as possibilidades, né, com muitos professores. Então, o aluno ele também consegue ir guiando esse caminho dele dentro da humanidade, tá? Das disciplinas de humanidades. E a gente tem um eixo específico. Falando de alimentos, a gente tem, por exemplo, ciências dos alimentos, composição dos alimentos, desculpa, em que o aluno vai conhecer o que está dentro do alimento, tá? E a bioquímica depois transforma isso dentro do corpo. Então, o alimento ele tem as suas características de maturação, enfim, todos os seus componentes químicos lá, e o que acontece depois que a gente ingere ele? Aí já é a bioquímica, né? Então, a gente faz essa relação.
Também dentro de alimentos, a gente tem, por exemplo, microbiologia de alimentos. Então, para conhecer os micro-organismos que possivelmente estão presentes nesses alimentos. E o que acontece se a gente os ingerir e como a gente pode se defender deles, né? Então, também com bastante aula de laboratório, inclusive, que os alunos vão ver esses micro-organismos lá nos nossos equipamentos. Do eixo de saúde coletiva, a gente tem a nutrição saúde coletiva, tem epidemiologia, em que a gente lida com os dados populacionais relacionados à nutrição, então obesidade, desnutrição, enfim, esses dados que a gente tem para saber como que anda a questão dessas doenças relacionadas à nutrição. E dentro da área de nutrição clínica, a gente tem dietoterapia, por exemplo, em que os alunos vão aprender especificamente quais são os melhores alimentos para cada tipo de doença relacionada à alimentação. Fisiopatologia, em que a gente vai ver especificamente cada doença relacionada à nutrição, doenças específicas da nutrição. Bom, enfim, nutrigenômica, a gente tem realmente muita disciplina, né? Muitas disciplinas, porque são 4 anos, né, professor, de curso? De teórico, só de teórico, né? Ainda tem o último ano de estágio. E também só, Cris, para finalizar, também tem as disciplinas eletivas da própria nutrição, tá? Então, existem também disciplinas que não são consideradas essenciais para a formação desse profissional generalista, mas que são de interesse da nutrição ou que são de interesse dos alunos, e a gente tem, e os alunos podem cursar também essas disciplinas eletivas. Ele pode escolher cursar ou não, ele tem que cursar algumas, né, obrigatoriamente, e seria como se fosse um aperfeiçoamento numa área, e aí ele pode escolher uma dessas disciplinas, uma ou várias, tá, dessas disciplinas eletivas dentro da nutrição, para conseguir aprender um pouco mais, conhecer uma nova técnica, enfim, conhecer novos caminhos, e aí a gente também tem isso dentro da FCA. Muito legal. Muito obrigada, professor. Mas se você lembrar de mais coisas, enfim, sempre a gente pode ficar à vontade, tá, pessoal? Vai lembrando, vai anotando para a gente ir falando para os nossos telespectadores aqui. E agora, então, a gente vai... Beleza? E a gente vai ouvir, então, a professora Caroline, que vai falar um pouco mais ainda sobre os diferentes aspectos aí do curso para a gente. Professora, por favor, fique à vontade. Obrigada aí. Eu queria só complementar, quando eu me apresentei, eu acabei esquecendo de falar que eu fiquei como vice-coordenadora do professor Diogo durante os 4 anos que ele esteve aí na coordenação. Não, 2, né? Diogo, já me perdi no tempo. Mas foram 2, na verdade. E agora eu estou como vice-coordenadora de curso também, então estou aqui representando a professora Rosângela, que é a atual coordenadora do curso de nutrição. Bom, queria complementar, o Diogo falou muito bem aí, né, da nossa grade curricular, de todos os eixos. Então, pensando um pouquinho nas áreas de atuação do nutricionista, né, dentro do que está previsto na resolução, então, o que a gente entende aí como um profissional generalista, a gente tem essas 3 áreas básicas que o professor Diogo falou, que é a área de alimentação coletiva, né, a área de saúde coletiva e a área de nutrição clínica. Então, pensando nessas 3 áreas, eu vou falar um pouco do estágio, né? Então, o aluno, ele passa pelos 4 anos de disciplinas teóricas, né? E não são totalmente teóricas. É importante a gente falar que na FCA, que é o campus de Limeira, né? Que é uma cidade que fica próxima a Campinas, então a FCA, ela fica em Limeira. Esse campus é um campus novo, um campus onde a gente tem uma diferença de estrutura, de departamento, né, coisa que é um pouco diferente do que a gente tem em Barão Geraldo, então a gente não tem os departamentos que a gente tem em Barão, por exemplo, né, na Unicamp de Barão. Então, aqui na FCA, a gente vai priorizar a questão da interdisciplinaridade. Isso a gente trabalha tanto dentro do curso, ou seja, os professores interagem muito com disciplinas, né, com trabalhos práticos, trabalhos teóricos, trabalhos de campo. Então, muitas disciplinas que parecem que não têm relação, digamos assim, elas acabam funcionando em conjunto, né? Então, muitos trabalhos são feitos em conjunto com outras disciplinas, com outros docentes da área básica, docentes da área de humanas, e isso vai além, né? Ou seja, muitas vezes isso vira uma iniciação científica, isso vira um TCC, isso vira, às vezes, um mestrado, né? Então, muitas pesquisas também acabam saindo dentro desse contexto da interdisciplinaridade. Isso é bem interessante dentro da FCA.
E os alunos vivenciam isso. Por se tratar de um campus pequeno, né, os alunos acabam muitas vezes, principalmente no caso das disciplinas eletivas, acabam tendo contato, trabalhando junto com alunos de outros cursos, por exemplo, de ciências do esporte, de administração. Então, essa vivência, essa troca de experiências é muito interessante dentro da FCA. E aí eu me perdi um pouco, eu estava falando das áreas de atuação, né? Então, a gente tem os 4 anos aí das disciplinas teóricas, e o último ano, então, ele vai ficar por conta, né? O aluno vai ficar por conta dos estágios. Então, como é que funcionam os estágios do curso de nutrição? Como eu disse, no último ano, ou seja, você tem que ter cumprido uma carga horária de 65%, né, Diogo, das horas do curso. 60 ou 70? 60, né? 70, desculpa, sempre confundo. 75. 75% da carga horária, né, de disciplinas teóricas, para que você consiga ir para o estágio. Então, o aluno ele vai passar pela área de alimentação coletiva, ou seja, ele vai cursar o estágio dentro de restaurantes, ou restaurantes que podem ser de universidades, restaurantes de empresas, por exemplo, tá? De hospitais, né, professor? De hospitais também, restaurantes de hospitais, cozinhas hospitalares. Ele também vai passar pela área de saúde coletiva, então ele vai trabalhar em fazer esse estágio, né, em centros de saúde, no AME, no NASF, em banco de alimentos, por exemplo. Então, são várias atuações aí dentro do que a gente entende de política pública, também na merenda escolar, né? E a área de nutrição clínica, em que ele vai fazer o estágio, então, ou em ambulatório, ou em hospitais, por exemplo, atuando, de fato, na parte de nutrição clínica e dietoterapia, que a gente fala, né? Mas é interessante a gente falar que a gente tem essas 3 áreas, que o profissional ele tem que passar obrigatoriamente por essas áreas, né, de estágio, mas que atualmente as áreas de nutrição, elas são muito diversas, né? Então, a própria Jade está aqui, tem a Isabela que está nos assistindo também, que atua em áreas que não tem nada a ver com essas 3 aí, assim, diretamente, né? Com essas 3 áreas que nós falamos. Então, como a nutrição, ela tem ficado aí com reconhecimento, né, da população, tem crescido muito o número de pesquisas, enfim, é uma ciência com bastante evidência hoje em dia, principalmente agora na pandemia, né, se fala muito de alimentação. Então, a gente tem aí também o profissional nutricionista entrando em áreas de atuação que até então a gente desconhecia, né? Então, as empresas, enfim, acho que a Jade depois vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas acho que era isso, Cris. E aí eu queria falar também que a gente tem muitos laboratórios, né? E que esses laboratórios, eles são também tanto para aulas práticas como para pesquisas, né? Os professores, como o Diogo disse, a grande maioria são professores novos, né, de idade também, e isso faz com que a dinâmica do curso seja bastante interessante. E aí a gente tem aí muitos professores que orientam alunos em iniciação científica, e isso faz com que a dinâmica e o aprendizado fique bastante interessante ao longo desses 5 anos aí do curso. Muito legal. Então, pessoal, a iniciação científica, o pessoal, acho que as meninas, as meninas já fizeram, né? Algumas, talvez, também podem falar mais para vocês sobre isso. Mas a iniciação científica, então, é o começo da carreira de pesquisador, que ela pode acontecer durante a graduação. Acho que já no primeiro ano já pode fazer uma iniciação científica, professores? Já, né? É possível, sim. Isso, acho que a pessoa, então, já pode começar a graduação buscando uma área de interesse de pesquisa, né? Nesses laboratórios que a professora Caroline falou, a gente tem vários laboratórios, vários professores pesquisando assuntos diferentes relacionados à área de nutrição, né? Então, isso é uma possibilidade dentro da Unicamp e, claro, dentro do curso de nutrição e todos os outros cursos que a gente tem na faculdade também. Então, quem tem interesse em fazer ou
seguir a carreira de pesquisa ou mesmo ter essa experiência de iniciação científica, né? E depois, como a Jade hoje, por exemplo, trabalhar para uma empresa, mas dentro de um departamento de pesquisa dentro de uma empresa, a iniciação científica é algo que pode ajudar bastante a pessoa, né? A Jade vai poder falar mais para vocês sobre isso. Mas, enfim, agora a gente vai escutar, então, a Nathalie, que está no segundo semestre ou terceiro semestre do curso, Nathalie? Eu acabei de terminar o terceiro. O terceiro semestre do curso. Tá melhor o áudio? Agora que você falou bem pertinho, ficou bom. Uhum. Então, vamos lá, Nathalie. Então, eu vou falar um pouco como foi a minha escolha do curso de nutrição, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, estava cursando técnico em nutrição, na ETEC, aqui em São Paulo. Aí eu ficava olhava o ranking, né, que tem o ranking da Datafolha, para ver as melhores faculdades, e eu super me interessei pela Unicamp. Eu não queria fazer muita USP, por causa que aqui em São Paulo eu queria para fora. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento que tinha USP em Ribeirão Preto. Aí eu sempre quis a Unicamp. E quando eu fui pesquisar, aí eu vi que era em Limeira, só que eu pensei que era perto de Campinas. Aí quando eu fui ver, é um pouquinho longe, é 1 horinha. E essa aqui, é 1 horinha mais ou menos. Só que aí quando a gente chega depois eu vou falar do intercâmbio que a gente tem de Limeira para Campinas, que é o para Barão, Geraldo, né? Aí no segundo ano eu já queria o curso de nutrição, eu vi a Unicamp. Só que aí, no terceiro ano, eu não consegui passar em 2017. Aí, em 2018, eu fiquei o ano inteiro cursando pela internet. Eu fazia cursinho online, né? Por causa que pegar trem, pegar metrô, era cansativo. E eu preferia ficar pela internet. Então, dá um pouco para estudar, dá para passar. É difícil, né? Ainda mais agora com a pandemia e tudo mais. Mas dá para passar. Então, em 2019 eu consegui passar. Aí, quando eu passei, uma menina de uma república, veio falar comigo, perguntando se eu tinha alguma dificuldade, se eu tinha... Isso foi na semana de recepção dos calouros, Nathalie? Não. As meninas já veio me procurar logo quando saiu a chamada. Foi bem interessante. Eu fiquei bem, assim, assustada. Para você ver como que as pessoas são bem atenciosas com vocês aqui. E a menina já veio me perguntar se eu tinha alguma pergunta. E assim eu acabei conhecendo umas repúblicas, né? Que aí você já coloca no Facebook, que você já passou. Aí já adiciona outras pessoas que faz o curso de nutrição. Aí você já fica mais... Fica mais enturmada. Aí quando eu cheguei aqui Sim. Aí quando eu fui para Limeira, né, para fazer... Só que no meu ano era a confirmação da matrícula e dia da matrícula. Nesse ano de 2020, foi só a matrícula em um dia só e depois começava as aulas, normal. Então, na confirmação da matrícula, eu fui para Limeira, conheci umas repúblicas, conheci o ambiente, né, um pouco da faculdade. E na confirmação da matrícula, a gente já tem os estandes das organizações, das atléticas, dos coletivos que temos na faculdade, das ligas também, que é bem importante que tenha. E eles são super abertos, eles mostram... se você quiser, até eles adicionam você no Whats para perguntar também. Eles são bem atenciosos. Aí no dia da matrícula, pode falar. E, Nathalie, você já estando no terceiro semestre do curso, você já tem ideia, se você já começou com uma iniciação científica, por exemplo, você tem ideia do que você quer fazer, o que você acha das disciplinas, das relações com os professores e com os outros alunos, né? Das experiências em laboratório. Conta um pouco pra gente sobre isso. Em questão da iniciação científica, eu tentei, mas só que como eu sou
bem nova, assim, sabe? Às vezes é mais complicado você passar logo de cara, assim, né? Mas eu tentei, agora vou esperar a segunda chamada, vamos ver se vai liberar, porque a gente, nesse processo de IC, iniciação científica, a gente faz um projeto e coloca no site, aí eles liberam no meio do ano, se você passou ou não passou. Então, a gente está esperando agora a segunda chamada para ver se a gente passa. Ok. Questão dos professores, do laboratório. A sua visão sobre as disciplinas e as práticas de laboratório? Nas disciplinas, foi muito bom. Eu gostei bastante do primeiro semestre. A gente tem a matéria de nutrição e ciências de profissão, uma coisa assim, que fala sobre o campo do nutricionista, para quando for trabalhar. Eles explicam bem bonitinho. A professora traz palestrantes para aula que mostram como a vivência deles no campo de trabalho. Em laboratórios, a gente tem nutrição e ciência e profissão. A gente tem, no primeiro ano, anatomia, né, que a gente vê as células, as lâminas do corpo humano, assim, não o corpo humano, não tem um corpo, como que falam? Eu esqueci. A gente não está te ouvindo muito bem. Tá, Aonde está o seu microfone? Aqui, ó. Então põe ele bem, isso, põe assim. A gente não mexe com cadáver lá. A gente mexe com peças anatômicas. Aí a gente tem a aula de anatomia e os professores são super abertos para dúvidas, para tudo. E além dos professores, a gente tem os PADs e os PEDs, que o PAD é de graduação e o PED de mestrado, que ajuda muito sobre se você tiver alguma dúvida e tudo mais. Muito legal. O Alan está perguntando aqui para a gente, professores, se a iniciação científica, antes de ser aprovada, precisa da supervisão de algum professor. Como que funciona isso um pouquinho mais? Vamos responder já para ele? Claro. Posso falar, Carol? Pode falar. Pode falar. Alan, funciona da seguinte forma. Para você enviar o projeto, que é o que a Natalia já está comentando, que esse projeto, na verdade, é para você concorrer a uma bolsa, tá? Você pode fazer sem bolsa, isso é um processo mais simplificado, mas os alunos, muitos, acabam concorrendo a essa bolsa, porque é até um mérito, é um incentivo para que você consiga se manter fazendo essa pesquisa, né? E aí sim você precisa enviar esse projeto sob a supervisão de um professor, então precisa ter já o professor registrado, ele aprova no sistema que você está enviando um projeto e que ele vai supervisionar. Então, nós, como professores, a gente assume essa responsabilidade por você e por seu projeto, tá? Então, precisa sim, né? Eu com os meus alunos, eu gosto de combinar, bom, acho que todos, né, Carol também, a gente combina antes, senta, estrutura, fala o que você gosta dentro da minha área, porque é isso, tem muitos professores, cada um na sua área. Então, fala, dentro da minha área eu trabalho com isso e isso. O que você gostaria de fazer? Quais são as suas ideias? E aí a gente vai elaborando, tá? E a gente vai trazendo esse projeto e aí a gente faz essa submissão. Então, de fato, precisa de um orientador, precisa estar bem conversado, estruturado e aí sim enviar esse projeto no sistema para conseguir concorrer a essa bolsa. E a Unicamp, infelizmente, tem um número grande de bolsas. Claro que a demanda é maior do que a quantidade, infelizmente, mas a gente tem um número grande de bolsas, né, se comparado com diversas outras universidades. Então, a gente sempre, nós professores, incentivamos os alunos a enviar o projeto para concorrer a essa bolsa, para que ele tenha esse aporte, né? Atualmente, a bolsa hoje é R$400 por mês, durante um ano. Então, isso ajuda o aluno a se dedicar mais a esse projeto de pesquisa, nas suas horas livres, enfim, para que ele possa realmente trabalhar e se aprimorar, né? A iniciação científica é uma aproximação com a pesquisa, mas é também um aprofundamento que você faz num tema específico. Então, ele é muito bom para te formar como pesquisador, mas também é muito bom para aprimorar seu conhecimento numa área que você escolheu, que você tem afinidade. Muito legal. Professor, qual é o valor da bolsa hoje de iniciação científica? R$400 por mês, por aluno.
Certo. E aí o aluno tem que apresentar relatórios parciais, sempre acompanhar esse desenvolvimento de trabalho com o professor, né? Isso é registrado no currículo do aluno. Enfim, tem sempre para essa bolsa ser validada mês a mês, tem um acompanhamento, né? Como que é isso, professor? Na verdade, a gente, como professor, a gente assume a responsabilidade dele. Então, mês a mês não tem, porque, como eu já assumi a supervisão, eu, Carol, todos os professores, eles confiam nessa nossa responsabilidade. Mas sim, em 6 meses você tem que enviar o relatório parcial, dizendo o que você fez em 6 meses, e ao final você tem que enviar um relatório de 1 ano, sendo que no começo você assume a responsabilidade de executar esse projeto. Caso ele não seja executado, o recurso tem que ser devolvido. Então, é uma responsabilidade grande, né, que o aluno assume, mas com a supervisão do professor isso consegue caminhar bem. A pandemia atrapalhou diversos projetos aqui na FCA, os meus inclusive, diversos dos meus, mas aí a gente tem que justificar o que deu certo, o que não deu. Não significa que você vai ter que devolver o dinheiro porque no final você não atingiu o objetivo de forma plena. Desde que você justifique o que aconteceu. A ciência, ela tem esse dinamismo, né? Às vezes a gente acha que tudo na ciência tem que dar certo, mas boa parte da ciência dá errado. E a gente tem que contar o que deu errado, para que não dê errado para as outras pessoas também, né? Então, é importante também o que a gente chama de resultados negativos. Então, tudo é ciência. Desde que você trabalhe com zelo, com ética, você consegue facilmente, né, enviar seus relatórios sem ter problema. A gente aprende com os erros e com os acertos, né? Com os dois. Com os acertos e com os erros. Mas, professora Caroline, a Isabela também perguntou se o único pré-requisito da iniciação científica é o projeto, ou se precisa mostrar o currículo, ou algo assim, o boletim, né? Ou acho que o aproveitamento, CR, né, do curso. Isso. Então, para concorrer à bolsa, né, pelo PIBIC, que é uma bolsa vinculada ao CNPq, a Unicamp também tem as cotas de bolsa da própria Unicamp, via SAI, né, que é o Serviço de Atendimento ao Estudante. Então, quando você concorre à bolsa, como o professor Diogo falou, é possível você fazer a iniciação científica sem ter a bolsa ou sem concorrer à bolsa, né? Mas a gente sempre estimula o aluno a participar desse processo seletivo, de ter a bolsa como uma forma de recurso também, né? E de incentivo. Para isso, você vai precisar do projeto. Esse projeto também, às vezes, está vinculado a um projeto de mestrado ou até mesmo de doutorado, por exemplo, né? O comitê, né, que vai avaliar o seu projeto também avalia o seu currículo, e aí, para os alunos de graduação, isso é o histórico escolar, né, que a gente chama aqui na universidade o histórico escolar, e aqui na Unicamp a gente tem um coeficiente de rendimento, então o aluno, ele sempre vai ter a sua nota comparada, digamos assim, né, para explicar rapidamente, mas ele tem a sua nota, ou seja, a média das notas das disciplinas que ele cursou, vão sempre ser comparadas à média da turma, né? Então, ele vai ter uma posição, digamos assim, dentro da turma, e isso vai fazer com que ele tenha maior destaque, né, frente a seus concorrentes, digamos assim. Então, se ele tem boas notas, se ele tem um bom fechamento de disciplina aí com notas superiores a 7, 8, enfim, isso vai fazer com que o histórico escolar dele seja um histórico escolar bom, e isso vai ter vai lhe dar, né, uma maior chance de ter a bolsa de iniciação científica. Muito legal. Natalia, você quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode passar para a Giovana, depois você vai lembrando de mais alguma coisa que você queira dizer? Depois pode passar para ela, mas eu só ia falar que a gente tem nas atléticas os treinos de vôlei, de futebol, que é bem legal, que a gente enturma com as outras turmas de nutrição, de ciências do esporte que a gente tem lá, que é pela atlética que eles fazem. Então, você está falando dessa interação com os alunos dos outros cursos que a gente tem na faculdade, né? Só lembrando aí o pessoal que está assistindo, sim, talvez estejam assistindo só essa, não tenham visto as outras lives, mas então, lembrando de novo que o que a Natalia está falando é que há oportunidades, né, Natalia, de interação com alunos da área de administração, né? A gente tem 2 cursos de administração na faculdade, administração pública e só administração, né? E, enfim, das engenharias, ciências do esporte, né?
E isso é importante para a vida no campus, né, Nathalie? Para a experiência do aluno durante a graduação e fora da sala de aula, né? Sim. E além dos treinos, a gente tem as organizações, né? O CAMAB, a Sense, os coletivos, a CA, a Frente Feminista, tem várias organizações para participar. Isso. Ela está falando aí de empresas juniores, que também depois as meninas podem falar mais um pouco, o que são as empresas juniores e a experiência delas, né, nas empresas juniores, que é o SENS, e o CAMAB é o centro acadêmico, né, de nutrição. Então, o que faz, como é, né, qual que é o papel do centro acadêmico, depois vocês podem falar também, viu, Giovana e Jade. Mas então vamos ouvir a Giovana, gente, que está terminando o curso aí. Obrigada, Nathalie. Bom, então eu tô aí no finalzinho do curso, né? E eu passei, dentro do que a professora comentou, eu fiz 2 estágios dessas 3 áreas obrigatórias. Então, eu fiz o de nutrição clínica, que foi num hospital, e aí com isso eu participei da rotina hospitalar, fiz triagem, avaliação nutricional, discuti também com a equipe multidisciplinar as condutas do hospital. E o outro estágio que eu fiz foi de WAN, que foi no restaurante institucional, que eu fiz atividades desde o planejamento de cardápios, de compras, até a parte de recebimento, estoque e também a parte de produção, manipulação de alimentos. E agora eu vou para o de saúde coletiva, que vai ser num ambulatório, então é atendimento populacional. E, bom, eu também fiz iniciação científica, como vocês comentaram. Eu estou no meu 2º projeto de iniciação científica. O meu primeiro projeto, ele gerou o meu TCC. Então, o TCC você pode fazer tanto de um projeto que você vem desenvolvendo ao longo do curso, então, tanto de uma iniciação científica, quanto de um projeto de extensão, ou algum estudo de caso, algum trabalho do estágio. Ou você pode desenvolver um projeto novo, e por mais que o TCC, assim, tenha esses seus critérios, né, eu acabei achando bem tranquilo, assim, os professores estão sempre dispostos a nos ajudar também. E com isso, a iniciação científica que eu comentei, né, como a professora falou, tem diversos laboratórios com diversas especialidades na faculdade para você escolher. Então, não necessariamente você tem que fazer uma pesquisa voltada a trabalhar com animal, se você não gosta, né? Pode ser com alimentos, por exemplo, com a composição dos alimentos, também com pessoas, também é possível. E também, como vocês citaram, as organizações, a faculdade também tem aí uma demanda muito ampla, tanto de organizações voltadas para a nutrição mesmo, quanto de outras áreas que você também pode fazer. Então, também ligadas ao marketing, ao esporte, à gestão também. Então, assim, as organizações em si, tem organizações que qualquer aluno pode entrar, independente do curso. Então, aí você consegue ter um contato com os alunos dos outros cursos, né? E trocar um pouco. E eu, em si, fiz parte do CAMAB, que é o Centro Acadêmico de Nutrição. E, com isso, o CAMAB, ele é voltado tanto para a área de centro acadêmico mesmo, como, por exemplo, ver o que os alunos estão precisando, conversar com os professores, fazer esse trâmite aí entre os alunos e os professores, tanto também desenvolver projetos com a nutrição. Então, eu fiz projetos voluntários usando a nutrição, também participei de treinamentos e de eventos, né, organizei eventos,
Também fui no encontro regional e nacional de nutrição com estudantes de várias faculdades aí do Brasil todo. Isso foi tudo através do CAMAB, Giovana? Sim, foi tudo através do CAMAB. Uhum. Depois você fala um pouco mais sobre essa atuação voluntária que você fez com nutrição, se foi aqui na cidade de Limeira, porque as organizações estudantis promovem justamente isso também, né? Durante, já desde o primeiro ano de graduação, um contato dos futuros profissionais com a cidade também, né? Tanto com trabalho voluntário, como, enfim, com outros tipos de trabalho. Existem organizações na faculdade que são voltadas mesmo para o trabalho voluntário, né, para a atividade social da comunidade de Limeira. E o projeto que eu fiz era com uma escola em Limeira mesmo, aplicando um pouco de educação alimentar e nutricional. Então, foi através do CAMAB, mas também tem outras organizações que têm projetos voluntários também. E tudo isso a gente vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui durante a graduação, e no final vai gerar o seu currículo, né? Que todas essas experiências contam também. E, além disso, eu também dei monitoria, então tenho o PAD, né? Que um aluno de graduação pode pegar alguma matéria que tem mais facilidade, assim, que já passou por ela, e ser monitor dessa matéria, ajudar as outras pessoas, explicar um pouco, né, para tentar aí servir de apoio também. E também tem a faculdade, a FCA, ela tem vários cursos de extensão, então cursos durante as férias também, e cursos que são até baratos ou que não tem valor também, que é para os alunos, né, que são da instituição, o que é muito válido, né, da gente fazer também. E, então, assim, acho que o que eu acredito que dos diferenciais que o curso de nutrição na FCA me trouxe foi justamente isso, das portas abertas, das oportunidades, tanto da gente ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta para conseguir trilhar o nosso caminho, né? E, assim, de início, a Unicamp não era a minha primeira opção, mas eu não me arrependo de nada, assim, não me arrependo de ter ido para lá, porque eu sou de outra cidade, né, então tem que mudar para Limeira, e acaba ficando um pouco inseguro, né, como que vai ser isso, mas eu acho que morar em Limeira é justamente um ponto positivo também, porque você tá ali morando perto da faculdade para isso. Então, não tem muita distração, outras coisas, você acaba vivenciando mesmo a faculdade em si, acaba entrando lá de manhã e saindo à noite, pelo tanto de coisa que você acaba fazendo lá. Então, acho que morar em Limeira é até um ponto positivo por essa vivência, né? Vivência completa da faculdade, que é mais do que só dentro da sala de aula. Então, eu acho que é isso. Eu vejo que eu cresci tanto como profissional e também como pessoal. Muito bom, muito bom. Esse papel das organizações estudantis, né, de serem como se diz, um currículo extra aí que você pode montar. O aluno mesmo, né, o que são as organizações, né, gente? Acho que a gente precisa falar porque a cada live a cada live são públicos diferentes, talvez, né? A gente fala isso toda live. O que são as organizações estudantis da faculdade, né? A Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp tem por volta de 30 organizações estudantis. Então, essas organizações são grupos de alunos que se juntam por iniciativa deles próprios e passam a buscar diferentes atuações, diferentes modos de pensar sobre a área que eles estão, sobre a área, né, na qual eles estão se formando, enfim, de diferentes formas. Por exemplo, a gente tem as atléticas, como a Nathalie mencionou, a gente tem as empresas juniores, que todas elas têm supervisão dos docentes, né? Sempre tem um docente que
enfim, porque os alunos buscam esse docente, né, para ajudar, para aconselhar, né, porque é uma iniciativa dos próprios alunos. Então, por exemplo, uma organização estudantil que é a CENS, agora a sigla é CENS, gente, vê se vocês lembram aí o que é isso exatamente, para a gente falar para o pessoal. Mas é uma empresa júnior que faz consultoria na área de nutrição e esporte, né? Então, faz consultoria para diferentes atores aqui na cidade, né? Então, os alunos organizam eventos, os alunos falam sobre carreira, os alunos trazem profissionais de fora para falar sobre carreira, né? Eu acho que alguém achou aqui, consultoria em esporte, nutrição e saúde. Isso mesmo. Obrigada, Caroline. E, enfim, então isso é uma característica mesmo muito importante da faculdade, muito interessante também, né? Na minha época não existia isso na graduação, não. Esse monte de organização estudantil, acho que é uma coisa bastante interessante mesmo. E de complementação da formação mesmo, né? Enfim, a Jade falou, entra no campus de manhã e sai à noite. Não só por causa das aulas, mas por causa dessa vivência fora da sala de aula também, que existe no campus, né? Com muita coisa para fazer. Além dos estudos, né? Que tem que ter fora da aula para acompanhar o curso. Nos nichos aí de estudo que a gente tem, nas bibliotecas, etc. Não é isso? Eu queria só dar uns exemplos aí do que o professor Diogo falou, das matérias eletivas que a gente tem, que também tem uma demanda muito grande, né? Tem nutrição esportiva, dietoterapia pediátrica também, e tem imunologia, acho, né? Então, assim, tem esse a mais também que você pode inserir no curso. Muito legal. Vamos para a Jade, então, a aluna egressa do curso, que vai nos conversar com a gente e falar sobre a experiência dela como profissional formada pela Unicamp em nutrição. Bom, vamos lá então, gente. Antes de eu começar, eu só queria fazer um comentário de que ouvir a Nathalie e a Giovana falando, eu percebo o quanto a Unicamp evoluiu, o quanto a FCA está diferente, o quanto ela mudou para melhor. E é muito bacana acompanhar essa evolução, assim, dá um orgulho muito grande. Só para exemplificar, eu ingressei em 2010, então fui a segunda turma de nutrição, como eu já disse, e na época não tinha quase nada disso que as meninas citaram, né? Então não tinha Camab, tinha Atlética, inclusive eu fiz parte da Atlética na época, participei de algumas atividades também, atividades esportivas, participei da bateria, que também tem, acho que as meninas não comentaram, não sei se ainda tem. Tem? Legal. Então, assim, eu percebi que muita coisa mudou, só para vocês terem uma noção, quando eu entrei, o chão era de barro, então não tinha todos os prédios que tem hoje na FCA, então de fato muito, muito, muito legal, e muito orgulho mesmo. A Isa, ela era da nossa turma, e a gente viveu um pouco desde o zero, né? Não tinha bandejão, o bandejão veio durante a nossa graduação, né? Os laboratórios também, tinha muito pouco, inclusive, isso mesmo, Isa. A gente saía com um tênis vermelho quando ia para o estacionamento, então é muito lindo, é muito legal ver essa evolução que a FCA passou. E até um ponto que eu senti falta na época, né, era a questão da iniciação científica. Hoje, o Diogo comentou que hoje tem bastante vaga. Na minha época não tinha tanta, porque não tinha muito laboratório, os laboratórios estavam sendo construídos. Quem morava em Campinas ainda conseguia fazer a IC na Unicamp de Barão. Então, eu acabei não fazendo IC, por ter menos vagas também, era bem mais concorrido. E não que hoje não seja, né, mas também lá na época eram menos vagas, então, nossa, assim, foi incrível ouvir as meninas, ouvir o Diogo, ouvir a Carol, e ver o quanto as coisas mudaram, né, e, bom, eu me formei em 2014, saí da Unicamp, já com um olhar de que eu ia trabalhar direto com nutrição esportiva, que era
a menina dos olhos, na época, para mim. Inclusive, meu TCC foi com a Carol, que foi minha orientadora, e foi essa área de nutrição esportiva. Cheguei a fazer uma especialização pela USP, em nutrição aplicada ao exercício, e aí a vida dá muitas voltas, né? E eu estou hoje num segmento que talvez não imaginava e que super me encontrei. Então, hoje eu trabalho numa indústria de alimentos, numa multinacional, e especificamente numa área científica. Então, é um departamento que se chama Departamento de Medical Affairs, é um departamento de assuntos médicos, que basicamente demanda muito de ciência também, né? Então, indústria e ciência podem trabalhar juntas, né? Isso é um ponto muito positivo, que eu aprendi nesse curso e tenho aprendido cada dia mais. E um ponto muito importante que eu queria deixar assim como mensagem em relação ao mercado de trabalho é que hoje, quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, eu já estou nessa empresa que eu estou hoje, já vou fazer, estou um pouco mais de 4 anos, então faz um tempo que eu não faço entrevistas, também não sei muito como que está hoje, mas de uma coisa eu sei, saber nutrição é o básico do seu currículo. Né? Hoje existem diversas outras skills que, como o professor Diogo trouxe, existem muitas matérias que agregam isso dentro do curso, né? Dentro da graduação de nutrição. Então, todo mundo vai sair nutricionista, mas quais são as outras skills, né, de toda uma parte de ser humano que você conseguiu agregar durante o seu curso, né? É isso que vai fazer a diferença, talvez, no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego, no seu desenvolvimento dentro da área que você está atuando, né? Então, hoje, é difícil você trabalhar só com o nutricionista, né? Você trabalha com diversas áreas. Então, ter o poder de discussão, de trabalhar em equipe, de argumentação, de realizar um projeto, de colocar em prática. Então, isso são skills que a Unicamp, com matérias diferenciadas, ela traz durante o curso e que é muito importante a gente valorizar. Então, eu até estava brincando, quando a gente estava comentando o que a gente ia conversar aqui na live de hoje, eu brinquei, eu falei, olha, na época que eu estava na faculdade, a gente tinha, sei lá, top 5 matérias que a gente mais gostava, e todas eram referentes à nutrição, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo. Para mim era nutrição esportiva, nutrição materno-infantil e dietoterapia, por exemplo, né? Que está tudo mais especificado para nutrição. Hoje, se eu pudesse elencar quais são as top matérias para a minha atuação profissional hoje, por exemplo, bioestatística, ética, nem sei se tem essa matéria ainda, mas na minha época chamava sociedade e cultura, sociedade e meio ambiente. Então, assim, saber de cultura, saber de outros assuntos, né, saber conversar com outros profissionais de saúde e de outras áreas também, são pontos muito importantes que o mercado hoje tem puxado cada vez mais para esse lado, né? Então, a questão do lado ser humano. Então, na época, eu valorizei muito pouco bioestatística, mas hoje eu percebo que eu preciso muito dela, então, a todo tempo tenho que rever, estudar sobre metodologia de estudos, e é muito legal saber hoje, com a maturidade, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e até a Giovana, que está no final do curso, talvez tenha adquirido isso, né, esteja aí nesse processo de amadurecimento, e entender que não são só as matérias específicas de nutrição que vão alavancar a tua carreira. Nutrição é o básico, né? Você é o profissional nutricionista, a pessoa que vai estar te entrevistando, ela sabe que isso é o que você já tem, mas o que você tem de mais para explorar, né? Quais são as suas skills? Então, você é uma pessoa resiliente, sabe ter um papel de líder, e isso é muito bacana porque a FCA, como o professor Diogo trouxe um pouco da grade do curso, tem muito disso. Então, aproveitem, deem valor, porque lá na frente vocês vão sentir muita falta. E não sei, o que mais?
Muito bom. Você falou sobre outro aspecto importante da faculdade, né, que é a existência, então, de disciplinas do núcleo geral comum, né, núcleo básico de disciplinas humanísticas que a gente tem na faculdade, pessoal. São disciplinas que alunos de todos os cursos de graduação que a faculdade oferece fazem, né, são disciplinas obrigatórias, que então constam do currículo e que às vezes os alunos no primeiro ano, eles talvez não entendam, não tenham a visão completa do como e do porquê eles vão utilizar esses conhecimentos depois. Então, vocês viram aí o depoimento da Jade, né, uma egressa da faculdade, que está atuando no departamento de pesquisa científica dentro de uma multinacional atualmente, e agora ela tem visão clara, né, do que entende muito mais claramente, e na prática, né, das habilidades que são adquiridas através dos conhecimentos desenvolvidos nessas disciplinas, né? Que às vezes no primeiro ano de curso a gente não entende muito o porquê, né? E essas disciplinas agora elas estão não só no primeiro ano, elas estão mais diluídas, né, no currículo. Não é isso, professores? Elas em vários anos, né? Você pode fazer disciplinas como ética, como natureza e sociedade, para discutir, enfim, para você discutir os problemas da sua área de nutrição, mas relacionar essas questões com a sociedade onde a gente está vivendo, com um mundo pós-moderno no qual a gente está inserido, né? No sistema, enfim, sistema capitalista, e tudo, enfim, questões complexas, né, que envolvem a nutrição, mas que não são resolvidas somente com conhecimento técnico da área de nutrição, né? Exato. E um outro ponto que eu acho bem positivo, assim, de estar na FCA, que acho que as meninas já bem trouxeram, é a questão da interação com outros cursos. No final das contas, no mercado de trabalho, a gente atua com outras áreas também. Então, eu trabalho com engenheiro, trabalho com psicólogo, trabalho com médico. Então, assim, são diversas áreas que atuam em sinergia e que não falam de nutrição. Então, a gente não precisa respirar só nutrição na faculdade, né? A gente precisa interagir com as outras áreas, se atualizar, saber o que as mídias têm falado, enfim, né? Como já foi bem dito aí diversas vezes, a nutrição, ela é uma ciência que se renova a todo tempo, né? Então, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa pesquisar, estudar e não parar só na graduação, né? Isso também é um ponto bem, bem importante. A graduação é a base, ela é que, em grande parte, vai sustentar tudo, mas você precisa sair também, dependendo da área que você quiser atuar, fazer alguma especialização, né, e buscar aí outras áreas que vão te favorecer também no mercado de trabalho. Esse é um ponto bem importante também. E você tem colegas egressos aí, notícias de onde eles estão trabalhando também? Como que é isso? Dá outros exemplos, né, de atuação aí profissional pra gente. Olha, o meu grupo, ele é bem heterogêneo, assim, né, então a gente manteve uma amizade muito forte depois da facul, e a gente tem um grupo que cada uma está numa área, né, então eu estou na indústria, tenho um colega que atua com marketing nutricional, tenho um colega que atua na mesma empresa que eu, mas que está em uma outra área, representante comercial, tenho colegas que trabalham na área clínica mesmo, que tem consultório, que atende, tenho colegas acadêmicas que hoje estão fazendo doutorado, né, passou pelo mestrado, agora está no doutorado, fazendo doutorado de sanduíche, então está fora do país. Então, assim, a área da nutrição, ela é muito diversa, né, ela tem muita área para atuar. Então, nossa, meu grupo, assim, de amigas está cada uma numa área. A área não falta para a gente atuar. O mercado é muito grande para nutrição. Muito legal, muito legal. E, professores, também eu estava pensando que a gente podia também mencionar a oportunidade dos alunos de graduação em nutrição já, né, depois de terminarem o curso, já continuarem na faculdade com o mestrado e doutorado também, que a gente tem lá no
no nosso programa de pós-graduação em Ciência da Nutrição, do Esporte e do Metabolismo, né? Carol ou Diogo, quem quer comentar sobre isso? Quer que eu fale? Pode falar, Carol. Posso falar? Pode falar, Carol, pode falar. Bom, na FCA a gente tem o programa, né, de pós-graduação em Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo. Então, são professores da área de nutrição, do curso de nutrição, né, do curso de Ciências do Esporte, e também professores que atuam na área básica, tanto dos cursos de esporte como do curso de nutrição, né, atuam aí na parte de biologia molecular, enfim, ciências básicas, né. E a gente também tem um programa que é o ICSA, né? Que eu não lembro a sigla, mas é um programa de pós-graduação em humanidades. Humanas e sociais aplicadas. Isso. E aí a gente também tem professores de nutrição que atuam também nesse programa, né? Trabalhando aí um pouco com essa parte mais de saúde coletiva, de comunicação, enfim, de educação nutricional também. Existem muitas vertentes, né? Hoje em dia a ciência ela é muito diversa. Então, em geral, muitos alunos que fazem iniciação científica acabam enveredando, né, para a área de pós-graduação, indo para um mestrado, e muitas vezes se encantam com o mestrado, acabam indo para o doutorado no próprio programa, né? E existem casos também que o aluno, eu estou com uma aluna, por exemplo, que não fez iniciação científica, enfim, por N motivos durante a graduação, mas que acabou entrando no mestrado. Então, assim, isso é muito, eu acho que ao longo do curso, né, ao longo da graduação, os alunos, eles vão tendo vários contatos e despertando diferentes interesses, né, mas é possível, sim, seguir a pós-graduação, é possível fazer pesquisa e é possível depois seguir a carreira docente, né? Porque o profissional nutricionista, ele tem o reconhecimento, né, como docente para o curso de nutrição, para curso técnico em nutrição, para curso de gastronomia, para curso de ciência dos alimentos, enfim, aí pode abrir um leque de oportunidades, dependendo da área que você segue na sua pós-graduação. Professor Diogo, a Ivone pergunta aqui para a gente quais são as oportunidades de intercâmbio pela universidade. Então, assim, são várias, né, pela Unicamp toda, mas, assim, os alunos do curso de nutrição, eles também fazem intercâmbio, têm essas oportunidades? Como que funciona? E também as bolsas permanência, né? Se a gente pudesse falar um pouco sobre isso também é legal. Quais são as oportunidades que a Unicamp oferece para os alunos que precisam de ajuda financeira para se manter na universidade, né? Legal, Cris. Temos sim oportunidades de intercâmbio. Diversos alunos do curso fizeram parte do seu estudo em outros países. Tem dois tipos de intercâmbio, é bom mencionar. A gente tem um intercâmbio nacional também, em que alunos da Unicamp podem fazer disciplinas na USP ou na Unesp sem qualquer prejuízo, né? Eles são geralmente aceitos nessas universidades, assim como a gente aceita também dessas universidades, é um intercâmbio entre as estaduais, então isso existe, né? Então você quer fazer uma matéria que só tem na USP, você pode fazer, né? E aí você valida isso dentro da Unicamp. E tem esse intercâmbio internacional, que é o que tradicionalmente caracteriza a palavra aí, né? Em que os alunos vão estudar em outro país. Então tem sim, geralmente são editais específicos, tanto da Unicamp quanto das universidades parceiras. Então a Universidade de Zaragoza abriu, aí os alunos se candidatam, tem um processo específico, seletivo para isso, e o aluno pode ir. E lembrando que o intercâmbio não necessariamente precisa ser para uma outra faculdade de nutrição. Às vezes você pode ir para uma outra faculdade de saúde que tem áreas correlatas que são do seu interesse. Então, por exemplo, teve um aluno que uma vez, uma aluna, que foi fazer disciplinas de esporte, porque ela sonha com a área de nutrição esportiva, e aí ela fez as disciplinas de esporte em outra universidade. Isso é totalmente possível, tá? Então, esses editais, eles vão surgindo agora com a pandemia, evidente, né? Parou-se, a gente não tem notícias de novos editais, mas como bom otimista, acredito que isso vai voltar a partir do ano que vem, novas possibilidades, né, de interação e de participação dos alunos nesses editais e assim poder participar, né, desse intercâmbio. Então tem bastante possibilidades de intercâmbio, tá? Só que são editais específicos, os alunos têm que concorrer. Volta novamente a questão que a Carol falou da iniciação,
em que as notas são levadas em consideração, o seu histórico. Então, quem quer ir para essa linha, é importante manter manter boas notas, ter uma boa dedicação, porque isso é levado bastante em consideração. Quanto ao auxílio permanência, a gente dentro da Unicamp tem uma bolsa, né, de apoio social, em que os alunos que têm dificuldades financeiras, enfrentam dificuldades financeiras, podem se candidatar a essas bolsas de auxílio permanência, e aí você recebe, existem várias modalidades, não vou descrever todas aqui, porque são várias, né, mas é como se fosse um apoio numa área específica, pode ser um auxílio moradia, pode ser um auxílio alimentação, ou pode ser um auxílio em dinheiro, de fato, para que você consiga se manter na universidade. E você pode, inclusive, converter esse auxílio, por exemplo, numa bolsa de iniciação. Se um professor aceita te orientar, você converte isso, ou então pode ser também até pequenos trabalhos que acontecem dentro da própria universidade, auxiliando os professores dentro de laboratórios, auxiliando os profissionais que trabalham dentro dos escritórios, das salas, né? Então, os alunos acabam recebendo esses recursos que auxiliam eles a se manterem na faculdade durante seu período de formação, para que o aluno possa, evidentemente, se dedicar à universidade, ao invés de se preocupar com o que vai comer, ou se preocupar em trabalhar, ou arrumar bicos, ele pode, de fato, se dedicar à universidade. Então, esse que é a grande vertente, a grande missão aí dessas bolsas, para que ele consiga se dedicar efetivamente como aqueles que têm mais recursos se dedicam, né? Então, é tentar tornar um ambiente mais igualitário, mais equínime na formação desses alunos. Muito legal. Gente, a gente está aí com 1h10, mais ou menos, de evento, né? Então, já vamos passando para os encerramentos, né? Para os recados finais. Eu fiquei pensando aqui nos eventos também que vocês, professores e alunos, né? Organizam na faculdade e que tem a ver, né? Com a formação, aí tem a ver com a área. Se a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Estão chegando mais umas perguntas aqui também. A Isabela pergunta: como é o curso para os veganos? Existe alguma disciplina ou abordagem específica? Interessante essa pergunta. Vejam aí quem pode responder essa. E depois a Natália: poderiam comentar sobre a estrutura curricular em relação à USP? Por exemplo, na USP Ribeirão, o curso de nutrição, o curso é nutrição e metabolismo, e na Unicamp apenas nutrição. O aluno da Unicamp acaba tendo menos conhecimento? Eu acho que não é o caso, né? A gente tem a área enfim, o próprio curso de pós-graduação em Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo, mas vocês podem comentar mais sobre isso, por favor. E aí, a Ivone diz: o mercado vegetariano e vegano vem crescendo muito, são profundamente abordados? Vocês podem comentar sobre isso? Carol, se você quiser comentar primeiro, acho que eu prefiro ficar com a segunda. Tá bom. Inclusive, a gente teve uma reunião segunda-feira tratando dessa história de vegetarianismo, você é uma pessoa excelente para responder isso, com certeza. Bom, eu sou professora da disciplina de Técnica Dietética, né, que é uma disciplina com caráter prático, e a gente trabalha toda a parte de transformação dos alimentos, né, conservação. Então, o que acontece no alimento para que a gente possa ingeri-lo e ter o maior aproveitamento desses nutrientes, enfim. E a gente também entenda do alimento no sentido de trabalhar isso nas dietas, na educação nutricional. Então, é uma disciplina assim que o aluno, é a primeira disciplina que o aluno tem contato com o alimento em si, né, nesse sentido de trabalhar, de fazer preparação culinária, enfim. E aí, eu diria aí, bom, eu tô como professora, né, de cursos de nutrição há 16 anos, então a gente vem, eu acho que dos últimos 7, 8 anos para cá, né, então principalmente dos últimos 5 anos, houve um aumento incrível do número de pessoas vegetarianas no curso de nutrição, né, vegetarianos e veganos, e ano a ano a gente observa isso. Então, eu, por exemplo, na disciplina, tive que fazer uma série de modificações nas preparações culinárias que a gente elabora, né, para atender o público vegetariano e vegano, né, no sentido de, eu não posso, por exemplo, preparar
tudo com carne dentro de uma aula, porque os alunos eles têm que experimentar também, né? Eu não posso forçar um aluno que tem, por várias razões, né, a escolha do vegetarianismo ou do veganismo, eu não posso forçá-lo a experimentar um produto que ele não consome, né? Da mesma forma que um aluno que tem alergia ou intolerância, a gente também não tem bastante cuidado com isso, né? Então, o vegetarianismo, ele vem sendo tratado, ele é tratado sim, dentro das disciplinas, então não existe uma disciplina específica, mas existem muitas disciplinas que falam do vegetarianismo, a gente faz muito intercâmbio de professores para falar sobre isso, a gente traz alunos para falar sobre isso. A gente tem professores vegetarianos e veganos. Professores vegetarianos e veganos que contribuem muito, enriquecem muito as nossas aulas, né, as nossas dinâmicas. Então, assim, para quem é vegetariano, para quem é vegano e quer seguir a carreira de nutrição, fiquem tranquilos, porque vocês são abraçados por nós, né? E a gente aprende muito com vocês também. Eu, por exemplo, que não sou vegetariana, né? Eu aprendo muito também com essas dinâmicas e com o que vocês trazem de elementos do dia a dia. É uma troca bastante saudável, eu diria, usando aí um trocadilho. Eu só vou invadir um pouquinho a resposta do Diogo para dizer que na USP, por exemplo, os cursos não podem ter o mesmo nome, tá? Então, se você tem um curso de educação física num campus, no outro campus esse curso ele tem que ser chamado de educação física e alguma coisa, ou enfim, para não configurar o mesmo nome. Então, só desculpa, Diogo, mas já invadindo aí a sua resposta. Sem problemas. Então, da segunda questão, que é referente às diferenças e questões dos cursos, né? Uma das explicações é o que a professora Caroline já falou, né, da diferença nominal dos cursos, mas é importante lembrar que todos os cursos de nutrição, a nutrição ela é uma área muito bem regida por ter um conselho, por ter leis específicas que configuram a nossa atuação. Então, todos os cursos eles precisam ter uma estrutura que é comum, tá? E que todos vão ter. Aí, o que acontece é que cada universidade acaba trazendo elementos novos, vai trazendo uma dinâmica para esses cursos, para dar uma característica específica. Então, por exemplo, a USP de Ribeirão, até por esse curso estar sediado numa faculdade de medicina, se apoiou na área do metabolismo, então, né, até para aproveitar esse know-how que eles já tinham, né, então, se configurou nessa forma, tá? Dentro da FCA, a gente tem a questão da interdisciplinaridade muito forte, em atuação com outros profissionais, então isso vem, e lógico, a Unicamp, ela é reconhecida pela sua ciência. Então, os alunos têm como essa possibilidade de de iniciação científica, um mestrado, doutorado, muito facilmente, tá? Muito mais facilmente, né? Então, os alunos conseguem se inserir nessas questões de ciência, tá? Com bastante facilidade. Então, esse eu vejo como um dos grandes diferenciais que a gente tem na FCA, né? Que configura. A questão do núcleo de humanidades, do núcleo básico também se configura como um diferencial, é algo que a gente não vê tão comum nos outros cursos de nutrição, e a gente entende a importância disso para essa formação humanística e para essa formação aí do profissional, né? E, lógico, inúmeras outras características dos próprios docentes da estrutura curricular que vão configurar esse curso como único, né? Que caracterizam. Até trazendo um ponto disso, né, o curso de nutrição da FCA no ranking da Folha, que foi até que a Nathalie comentou, que ela consultou, a gente ficou em primeiro lugar em 2016 e 2017 como o melhor curso de nutrição do país, né, em 2018 ficamos em segundo e em 2019 ficamos em terceiro. Então a USP ficou em primeiro. Então há, né, essa troca de posições, as primeiras posições entre algumas universidades, que não vejo problema nenhum, são universidades de excelência e, na verdade, é uma grande honra estar junto com a USP, com o FMG, com o FRJ, com o Unesp, com outras universidades, né? Na verdade, é um motivo de grande orgulho estar junto com elas. Uma vez até me perguntaram, o que aconteceu que vocês caíram de posição, né? Então, não é bem isso, são 500 universidades que estão ali avaliando. Exato, e são 500 universidades que estão ali, né? Então, não vejo demérito nenhum estar em terceiro, assim como se estiver em 11º, né? São todas as faculdades que estão nesses 40 primeiros
rankings aí, né, são faculdades de excelência, então são universidades muito boas. Normalmente universidades públicas brasileiras que são responsáveis por mais de 90% da pesquisa científica produzida no país, né? Então, com certeza, todas instituições de ponta, né? Exato, e a Unicamp se destaca muito nessa questão da ciência, inclusive é um dos nossos maiores pontuadores dentro do ranking, é essa produção, né, de artigos científicos, de projetos financiados, de soluções de problemas que a gente tem, né, e esse know-how, quando ele é levado para a formação dos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente acaba, consequentemente, tendo alunos mais bem formados, mais bem informados, né, que conseguem atuar de uma forma melhor no campo de trabalho, né? Então, a gente não desvincula a ciência como algo impossível ou algo que fica no campo das ideias, né? Por ser uma faculdade de ciências aplicadas, a gente trabalha a ciência para aplicação, na maior parte das vezes, né? Então, mesmo a ciência básica, ela é movida por questões fundamentais contemporâneas que devem ser respondidas para a gente conseguir compreender os fenômenos e solucioná-los, né? Então, é bastante voltado para isso e acho que esse talvez seja um dos nossos grandes diferenciais, conseguir aliar esse conhecimento científico, né, essa produção científica de excelência junto com a formação dos alunos. Muito legal. Natália, espero que tenha também ficado claro aí, Isabela. Aí parece que a Giovana quer fazer um comentário. Sim, eu só queria comentar que essa parte de vegetariano e vegano, a gente tem, durante as disciplinas, a gente tem uma parte que falamos disso, né, como funciona, explica. Acredito que na matéria de nutrição e ciclos da vida, né, a gente tem uma parte voltada só para isso. E também tem um curso de extensão da faculdade, que é de planejamento de dieta vegetariana e vegana, que eu fiz esse curso, mas, assim, não tem tanta coisa a mais do que a gente já aprende dentro da graduação. É um curso extra, né? Sim, é um extra mais para prática mesmo e para saber mesmo questão de cálculos e como funciona isso na prática mesmo. Mas a teoria, o embasamento, tudo muito tem bastante legal. Na graduação. A Isabela diz, consigo perceber uma diferença das dietas mesmo nas disciplinas mais básicas. Eu acho que ela talvez quis dizer, eu também não entendi muito. Perguntei para ela, pedi para ela talvez explicar um pouco melhor essa pergunta, mas talvez consigo perceber uma diferença das dietas nas disciplinas mais básicas. Não sei, diferente das áreas, talvez, gente? Não sei. Não sei se talvez ela esteja perguntando se já nas disciplinas básicas ela já tem contato com essa questão da dieta, né? Então, talvez tenha uma abordagem, assim, de uma definição do que é a dieta, né? É óbvio que, sim, entendi. Então, por exemplo, na disciplina de fisiologia, você vai ver sobre digestão dos alimentos, processo de absorção, né? Então, isso você começa a ver na fisiologia, na bioquímica, e aí, ao longo do curso, as disciplinas vão se encaixando e os conteúdos, eles vão se complementando, e aí você, depois, né, tem o desfecho aí do seu aprendizado. Ô, Cris, eu acho que seria importante falar que existem cursos de extensão e que talvez nesse momento alguns cursos de extensão para a comunidade, né? Ou seja, você não precisa ser nutricionista, não precisa ser aluno de nutrição, mas vale a pena vocês darem uma olhada na página da FCA para ver se não tem nenhum curso online aí de extensão que possa interessar, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, nos comentários mesmo, o nosso site, tá? Daí vocês podem entrar lá e dar uma olhada na extensão. Na extensão tem lá os cursos que a gente oferece, enfim, que são oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp, tem certificado e tudo mais, né? E muitos aí também têm relação com a área. Bom, gente, acho que foram os recados finais, né? A gente está com quase 1h30 aí, 1h26 minutos.
se os professores, os alunos não tiverem mais nada para dizer, a gente vai encerrando, então, e agradecendo a oportunidade aí, agradecendo a presença de vocês, né, com a gente até agora aqui, e venham nos conhecer, né, venham conhecer o campus, venham para Limeira. Os professores, quando a gente voltar, né, obviamente agora o campus está com acesso restrito, né, e ninguém está lá, né, está todo mundo funcionando, os cursos funcionando, as aulas acontecendo, as pesquisas acontecendo, né, muita gente, enfim, algumas pessoas ainda indo para os laboratórios, a Unicamp não parou, né, as aulas continuam, os trabalhos continuam, mas a gente espera vocês, né, quando for possível voltar no campus para conversar pessoalmente, né, com os professores, com os alunos, participar dos nossos eventos, né, e a gente agradece bastante aí a presença de vocês e eu agradeço os professores e as alunas mais uma vez por oferecer essa oportunidade aí para os nossos possíveis futuros alunos. E fiquem à vontade aí se vocês quiserem dar algum recado final. Já estamos recebendo os parabéns ali, ó. Gratidão, parabéns pela live, adorei. Venham para a Unicamp, gente. Conheçam mais, acessem a página da Conveste. As inscrições para o vestibular estão abertas, tá bom? E nos procurem, né? Se tiver dúvidas aí, nos procurem. Para conversar mais. Um detalhe importante, para aqueles que querem realmente ter os detalhes profundos do curso, você encontra isso dentro do nosso site, no site da FCA. Lá também tem o projeto político-pedagógico do curso, então é um documento bem extenso que explica exatamente como é o curso, com todas as disciplinas e carga horária, então você consegue ver na plenitude o que é esse curso. Então acho que vale a pena dar uma olhada nas disciplinas, né, para você conseguir compreender exatamente o que é a nutrição. Porque às vezes fica aquela mística, né? Ah, não vou precisar fazer conta, tem matemática, tem bioestatística, que a Jade até falou, né? Ela já deu a dica que você vai ter que estudar e vai ter que prestar atenção. Então, dá uma olhada na grade curricular do curso que você tem interesse, dos cursos, e veja, se coloque naquela situação. Como que eu me vejo? Eu me vejo nutricionista, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso. Se a resposta for sim, você vai ser muito bem-vindo na FCA, né? Como as meninas falaram, Limeira te acolhe, né? Quando você vem para cá. Muitos alunos a grande maioria dos alunos não são da cidade, então eles se acolhem, né? Então é um grupo bem unido entre todos os cursos, né? Eu também fui acolhido por Limeira, não sou da cidade, e fui muito bem acolhido. Fomos todos acolhidos, né? Então... E os alunos acabam ficando até aqui depois, né, professor? Arrumando trabalho na região, enfim, casando na região, ficando aqui, né? A maior parte fica muito triste quando tem que ir embora, essa que é a grande verdade. Porque é uma cidade bem agradável de se viver, uma cidade tranquila, né? Então, busquem mais sobre o curso no site, nos documentos oficiais, né? E caso você tenha interesse, sejam muito bem-vindos, vocês vão ser muito bem recebidos por todos os colegas, professores, né? E pode vir, vem para a FCA. Muito bom. É isso então, gente. Vamos falar tchau para o pessoal. Podem continuar online, nós aqui no nosso grupo. Eu só vou terminar então a live. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Estamos à disposição. Obrigada, tchau, gente. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Até mais.